Bom, só se fala na questão dos médicos, da questão da saúde, né? E vou dar mais um pitaco aí, depois daquele outro vídeo que eu já fiz sobre a questão do SUS, né? Sobre a questão dos médicos e tal. Na verdade é o seguinte, o Brasil tem uma saúde, um sistema de saúde já privado que já existe há muito e muito tempo. E o sistema público, na verdade, foi criado por canetada da Constituinte de 88 criou uma coisa chamada SUS, um sistema único de saúde universal para todo mundo, dando o direito a todo brasileiro de ter saúde dada pelo Estado. Só que naquele momento, quando foi definido isso, não se definiu mais nada, não se definiu quem ia pagar, como ia ser pago, quanto ia custar, como é que ia funcionar, ficou totalmente no ar. E nos últimos, depois de 88 até agora, está se tentando fazer a coisa funcionar, porque a demanda cresceu muito. A população sabe que tem esse direito e procura esse direito, procura os hospitais, procura os postos de saúde, procura ter. Melhorou o padrão de vida da população, as pessoas procuram. Então a demanda cresceu muito. Só que o governo estava perdido, não sabia o que fazer para botar para funcionar esse sistema, que é um sistema caríssimo, né? Gasta-se muito dinheiro, 100 bilhões de reais por ano, com o Ministério da Saúde. Então, até agora não se sabe exatamente o que fazer, né? E agora se tem uma proposta que eu acho interessante, que é colocar mais médicos no sistema. Mas aí se esbarra numa questão de formação. Os médicos que nós temos não são generalistas, não são médicos acostumados e formados para um atendimento público, para um atendimento, vamos dizer, mais simples. Eles são médicos formados em especialidades, ou é ginecologista, ou é otorrino, ou é oftalmologista, ou é ortopedista. São médicos que foram formados numa cultura de medicina privada, né? E os médicos já estão empregados, né? Não existe médico desempregado, não existe uma, uma sobra de médicos no sistema atual que possa ser canalizado para uma área pública, né? Então, esses médicos atuais não têm nenhum interesse de fazer atendimento público, porque eles estão fazendo esse atendimento por meio dos convênios, né? Tirando aqueles médicos já de super gabaritados, que têm consultórios particulares, cobram caríssimo, fazem cirurgias, etc. Os médicos, em geral, eles têm aquele esquema de atender convênios e fazer plantões em hospitais. E aí ele consegue sobreviver, consegue ter uma renda, né? E aí, só que ele já está acostumado com esse sistema, ele não precisa ir na periferia trabalhar. Ele já tem o emprego dele, já tem a renda dele, do jeito que está. Pode não ser nenhuma maravilha, mas está funcionando, né? E ele não vai se reciclar para fazer um atendimento diferente, porque ele está acostumado com esse atendimento que é dado nos convênios. Então, precisa de uma outra mentalidade de médico, um outro médico, um outro profissional, e por isso que é interessante a ideia dos estrangeiros, porque eles vão vir de países onde existe um sistema público. E aí, eles estão acostumados a trabalhar no sistema público, eles não estão acostumados com o sistema privado brasileiro. Então, eles vão diretamente para o sistema público e já estão acostumados a atender o sistema público, né? Já vem de um país onde a medicina é feita através de um sistema público. Então, nós aqui e os médicos estão rejeitando esses estrangeiros, não sei por quê, porque esses estrangeiros não vão fazer concorrência com os médicos atuais, porque os médicos atuais já estão empregados, já estão trabalhando nos convênios, nos hospitais particulares, etc. Então, esses médicos estrangeiros não vão fazer nenhuma concorrência para os médicos brasileiros, porque eles vão atender um público totalmente diferente, um público que hoje não tem atendimento.
Então, o pessoal, os médicos falam assim, mas esses caras que vão vir de fora vão dar um atendimento ruim, vamos dizer, ou não tão bom, que nem seria o ideal. Porém, eu digo o seguinte: o que é melhor? Fazer um atendimento mais ou menos ou nenhum atendimento? Então, hoje, o público mais pobre das periferias do interior não tem atendimento nenhum. Então, vai passar a ter um atendimento simples, é, normal, mas assim, sem essa sofisticação dos hospitais particulares, com exames de imagem, etc., que são caríssimos, né? Talvez ele seja um atendimento mais básico. Só que esse atendimento básico hoje não existe e vai passar a existir. Então eu não estou entendendo esse corporativismo da classe médica, né? Que fala assim, não, não queremos concorrência dos estrangeiros. Esses estrangeiros não vão fazer concorrência, porque os médicos brasileiros já estão trabalhando, já estão no sistema privado de saúde. Eles não têm nenhum interesse de largar esse sistema privado e ir trabalhar numa área pública que é uma área mais complicada, é mais longe, é fora de mão, não tem transporte, não tem segurança, não tem nada. E o estrangeiro, ele já está acostumado a trabalhar nesses locais. Ele não se incomoda de ir trabalhar num local mais longe porque ele não está. Para ele é um emprego, para ele é uma fonte de renda que ele não tem no país de origem dele. Então, é difícil entender esse corporativismo, essa reação exagerada, né? E infelizmente no Brasil hoje em dia ninguém discute nenhum problema, né? As pessoas não discutem problema nenhum, as pessoas se alinham com alinhamento já automático, ou é a favor do governo ou é contra o governo, ou é a favor do PT ou é contra o PT. Então as pessoas não discutem problema nenhum, as pessoas simplesmente se alinham àquela ideia já preconcebida que ela já tem. Ou ele simpatiza com o PT, então tudo que o PT faz é bom. Não gosta e odeia o PT, tudo que o PT faz é péssimo. E aí não discute nenhum problema, os problemas não são analisados, ninguém analisa problema nenhum. Então essa questão da medicina, da saúde, não é analisada. Simplesmente as pessoas se colocam de uma maneira automática. Eu sou contra o PT, então eu sou contra qualquer proposta que venha do PT. E vice-versa, sou do PT, eu aceito tudo que o PT fala e tudo que a oposição fala está errado. E não é uma pena, o país está perdendo a oportunidade de discutir um problema, porque foi criado um sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, pela Constituição, só que na época que foi criado, não se imaginou como ele iria funcionar e nem quanto ele ia custar e como seria pago. A pessoa simplesmente, os constituintes, colocaram na Constituição que o povo tinha direito a um sistema de saúde. Simplesmente isso. Mas não se falou quanto vai custar, qual é a complexidade, qual é o tipo de atendimento. Não se imaginou como é que é dar saúde para 200 milhões de pessoas, de graça e de qualidade. É muito complicado. O país é enorme, cada local é diferente do outro, tem médico, não tem médico, e realmente, se quiser dar saúde para 200 milhões de habitantes, precisa de muitos médicos. E nós não temos médico suficiente. Principalmente que os médicos que já existem já estão trabalhando, já estão empregados. Não precisa de emprego para médico. Os médicos que estão aí já estão empregados, já estão ganhando dinheiro. Não tem interesse nenhum de fazer outra coisa. E nem tem formação, porque eles são especialistas, eles não são generalistas. E as pessoas que vão para o sistema de saúde público precisam ser generalistas, clínicos gerais, que vão fazer aquele atendimento mais simples, mais básico. É simplesmente o contato humano com o paciente, contato humano com as pessoas, né? Que é o grande problema da medicina, é o contato. Ninguém quer ter contato, o cara já faz a conversa 5 minutos e já manda tirar 10 exames. Então, porque ele não quer ter contato com o paciente, ele quer conversar 5 minutos e já mandar fazer exames, que é o que está a medicina que existe hoje.
Então seria muito interessante trazer os estrangeiros que vão vir com uma outra mentalidade, né? Só que os médicos, além de estarem dominando esse mercado, não admitem mudança nenhuma, não admitem que se tente, que se experimente alguma coisa diferente.